com uma das línguas mais difíceis que eu pude aprender em República Centro-África, que diz: Baralairiti Jesus. Eu os abençoe em nome de Jesus. Sou Maria Ilse e eu queria aproveitar para contar alguns presentes aqui de Deus, alguns, porque são incontáveis. Que Ele nos concedeu através da sua oferta, seja ela missões nacionais, mundiais, locais, estadual, regional. Ele é Deus, o nosso Pai de missões. E eu queria, com esse prazer de estar pela primeira vez em Santa Catarina, conheço muito o Brasil, porque eu sou missionária fora do Brasil, 22 anos, saindo de Belém do Pará, membro da primeira igreja batista ali, que naquele ano era o pastor Elias Teodoro, que talvez alguns de vocês conhecem, e atualmente é o pastor Davi Raik. Hoje, naqueles anos, eu trabalhava ali com Mensageiras do Rei, com adolescente. Era secretária da igreja, mas eu tinha aquele chamado. Eu sempre dizia, dos 8 anos de idade, quando eu recebi Jesus como meu melhor amigo e salvador, aos 11 anos eu senti o chamado para missões. Só que eu disse, eu não vou aprender outra língua, porque eu quero falar de Jesus, a minha pátria. E Deus me conduziu ao Seminário de Educadoras Cristãs, que eu quero dar uma palavra de educação cristã hoje, uma das casas das mulheres da União Feminina Batista do Brasil. E ali, entrando aos 22 anos, eu já era sustentada por todas as igrejas, as mulheres da União Feminina. Sou fruto das orações e do sustento financeiro. E terminando ali, voltei para o Pará. Ora eu era Jonas, ora eu era Moisés. Jonas porque eu não queria, muito menos onde Deus estava confirmando que era a África. Mas Deus, em sua infinita graça, o que vocês vão ver hoje não é Maria Ilza, é o Espírito de Deus que pairou sobre as águas, Ele pairou sobre mim e paira em você nesta noite. Este é o Espírito. E agindo Ele, ninguém impedirá. Vamos abrir o Salmo. O Salmo é um dos livros maravilhosos da Bíblia. E eu quero contar desses presentes para vocês nesta noite. Antes de ler o Salmo, nós vamos ler esse versículo. Esse versículo está baseado toda a minha vida, desde quando eu recebi Jesus Cristo, aos 8 anos de idade. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me fez forte. Celebraste-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Aí tem 2 fotos, uma representando o Chile, que eu fui missionária de vocês por 12 anos no Chile, e ultimamente na África 10 anos, o oposto. Mas uma coisa eu sempre me alegrava e me alegro no Senhor, quando Ele confirma a vontade dEle na minha vida. Eu não tenho temor, eu não tenho medo, quando eu vou realizar a obra do Senhor, desde que eu esteja no centro da vontade dEle. Porque a maior tristeza é quando nós não temos essa convicção, assumimos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, e não estamos no centro da vontade de Deus. Quando vem o problema, a gente não tem tanta força quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque os problemas nunca vão acabar, só quando a gente estiver lá. E eu quero compartilhar aqui o Salmo 66, que diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor.
3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. 4, prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras do Deus tremendo, ou obras de Deus tremendos feitos para com os filhos dos homens. 7, 66, 7. Ele em seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, e não se exaltam os rebeldes. Pai, fala conosco através de cada feito teu, começando no Brasil e chegando aos confins da terra. Fala, Senhor. Aqui estamos prontos para ver e ouvir aquilo que tu tens para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os primeiros presentes, o primeiro presente que eu recebi de Deus foi a conversão dos meus pais, que através deles eu recebi Jesus. O segundo foi o chamado de Deus, mas um dos presentes mais lindos que Deus me concedeu na vida é estar junto a esta amada igreja que nunca ouviu falar de Maria Ilza. Pode ter conhecido muitos missionários, mas quando você orava na sua casa, quando você orava no seu departamento, quando vocês vão ter esse encontro de pais e filhos que estão orando ali, eles estão orando pelos missionários. E ali estava o nome de Maria Ilza, mesmo vocês não conhecendo. E aqui nós temos uma missionária, Fabiana, né? Uma vez eu chegando do Congo, da África, quando teve uma guerra, eu tive uma pressão muito baixa no Rio de Janeiro. E sabia, acho que ela nem lembra de mim. Ela é enfermeira, pelo que eu sei. E ela me atendeu lá no Rio de Janeiro. Eu tinha chegado exatamente de República Centro-África. E eu tive uma queda de pressão. E ela me atendeu, levou lá no apartamentozinho, lá no Rio de Janeiro, onde ela morava, ali no seminário, e me atendeu com muito amor. E olha, hoje eu estou aqui, contando essas graças de Deus. Mas vamos lá, porque eu não vim falar de mim, eu vim falar do que Deus tem feito. Deus me levou para o Chile para abrir o Instituto de Preparação Missionário só para mulheres. Quando a gente estava com um ano, os homens começaram a brigar. Ah, não pode ser só para mulheres. Não sei se acontece aqui, né? Não está dizendo que a menina disse, papai tem que fazer reunião agora de pais e filhas. Os homens não são diferentes. E é tanto que hoje o Instituto lá tem os homens estudando para a obra do Senhor. E eu conto que quando chegava ali, convidado pelo Chile, no deserto do Atacama, na cidade de Antofagasta, um deserto considerado um dos mais áridos do mundo. Naqueles anos, há 20 anos atrás que eu cheguei lá, não chovia mais de 80 anos. As casas não estão preparadas para receber chuva naquele deserto. E Deus me levava ali para abrir aquele instituto. Começamos a treinar aquelas mulheres, duração de 1 ano, porque o clamor era muito grande, com sede dessa palavra. E eu quero contar a vocês que depois de 1 ano e meio que eu estava ali, fui chamado por uma família, onde 2 crianças, uma de 9 anos e uma de 12 anos, havia se suicidado. E nós fomos lá numa praça fazer um trabalho. Ali estão algumas alunas, fui professora e ali tem uma das turmas. E quando nós fomos nessa praça, nós chegamos ali e contamos as histórias. E 3 meses depois, chegou uns brasileiros daqui como missionário voluntário. Como vale a pena, meus irmãos, você ser voluntário? Quando alguém me disse que um casal viajou para Cabo Verde, como eu gostaria de ter recebido vocês em meia calamidade, lá em República Centro-África, em meia guerra, para ver a glória de Deus em tudo isso. E de imediato, aquelas crianças, diz que aqueles 2 meninos tinham se suicidado e eu fui atender a família. E ali Deus tocou profundamente no meu coração. Tocou no meu coração que eu lembro que eu trabalhando nos Ribeirinhos, secretária da PIB do Pará, e quando ainda era cessista, eu trabalhei em Santa Amaro, lá no Recife, na Casa da Amizade. E Deus tocou para abrir Cabame, Casa Batista da Amizade. Quando eu vinha fazer promoção no Brasil, pregar,
Eu lembro quando o pastor Timitiago estava com 2 anos lá. Ele disse, independente das férias, nós queremos tu no Brasil. E eu fiquei só em São Paulo. E era exatamente um dos períodos mais difíceis que eu estava enfrentando. Porque descobri em São Pedro de Atacama, em um colégio interno, que tinha um grupo satânico lá. Que toda a escola tinha medo. Mas antes de chegar a São Pedro de Atacama, eu disse primeiro, lá em Apocalipse 3:8 diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ainda que eu tenha pouca força, mas temos guardado o teu nome. E foi ali que abrimos Cabame. Onde, através de uma agulha, ali tem uma senhora, lá vai eu treinar a luzinha vermelha. Aqui está ela, Salomé. Salomé, ela tinha tentado suicídio 3 vezes, amada igreja. E sabe o que a sua missionária, junto com os membros das igrejas ali de Antofagasta, usou? Uma agulha. Salomé, hoje ela é membro de uma das nossas igrejas em Antofagasta. Ela recebeu vida e vida em abundância. Então nós começamos com aquele trabalho ali, com todos os trabalhos manuais que vocês têm aqui. Muito há 20 anos atrás, Deus já usava a sua missionária para que através dessas manualidades chegasse a palavra de Deus. E sabe, esse versículo é o meu lema e será até quando Jesus voltar. Fiz-me com fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E um dia nós terminamos aquela classe, enquanto eu ficava com as crianças do lado de fora, os membros da igreja, as irmãs, iam dar os trabalhos manuais. Eu vinha para o Brasil, uma vez estava em Pernambuco, e vocês sabem o que é fuxico? Fuxico santo, gente, as mulheres. Aí, naquilo ali, eu cheguei, a menininha estava fazendo fuxico. Aí ela disse assim, eu digo, o que é isso? Ela disse, é fuxico. Eu digo, eita, eu vou levar esse fuxico santo lá para Cabame. Que era aprender a fazer aquelas flores para ensinar em Cabame. Vou ganhar muitas vidas, junto com aquelas mulheres. Então eu treinava professores para continuar a obra. Mas o que mais surpreendeu é que vocês vão ver. Começou o clube bíblico. Depois do clube bíblico ali, quero apresentar a vocês, tivemos o primeiro Natal. E o evangelho diz assim, e o semeador saiu a semear. Mas quem fez a multiplicação foi quem? Maria Ilza? Foi Deus, o Espírito Santo. Aquele que te fala nesta noite. É Deus. Aquele que te falou muitos anos para orar pelos obreiros. Para orar pelos nossos missionários. E eu conto para vocês que depois desse Natal, quero que vocês hoje... Aí está o versículo. Eu queria que você se atachasse, como disse, se apegasse a esse versículo. Não importa o que você é. O importante que você tiver na mão, você usa, contanto que alguns sejam salvos. Em Cabame, a turma de adolescente me perseguia. Chegava lá em Cabame, eu com o grupo de mulheres, o grupo de senhorita e aqueles meninos chegavam. E estava eu, que hoje tem uma diretora lá, mesmo que trabalhava comigo. Chegava ali em Cabame e dizia assim, ó, você é brasileira, a senhora tem mais que saber futebol, por favor, forma uma equipe de futebol. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, que nem de futebol eu gosto. Toda vez era a minha resposta. Quando estava 3 meses a perseguição... Deus fala, foi perseguição, porque eu lembro quando tinha mais ou menos 10 anos, que não faz muito tempo. 10 anos, meu irmão foi eliminado da igreja porque foi jogar uma pelada dia de domingo. Não sei se vocês sabem, mas era pecado. Era pecado. Mas não é pecado, porque Jesus tem usado a bola. Se Deus usou a vara de Moisés para abençoar, mesmo com raiva. Se Deus usou a vara de Moisés para abençoar aquele povo rebelde, que não tem hoje, né, nas nossas igrejas, de jeito nenhum, abençoou com água. E Deus te pergunta esta noite, olha aí para a tua mão, o que eu tenho na mão? Porque Deus vai cobrar de mim e de cada um de vocês, de cada um. Senhor, toda vez eu digo, Deus, não me faz como Moisés, não. Não deixa eu só ver a terra prometida, eu quero entrar. Toda vez eu peço isso, Deus.
Um dia a Anitta disse, vamos brincar. Não tem nada não, você não é brasileira? Eu disse, sabe? E esse versículo de faz de louca, me hago de louca para com los locos, diz o espanhol. Ela disse, faz de louca, vamos fazer. E aí, é tanto que saiu no Jornal Batista, da Junta de Missões Mundiais, uma página lá, eu fazendo inscrição. Porque aí a gente fechou as salas, e na hora que fechamos, eu disse, tá bom, Cabrutico, vem 18 horas, que é uma forma expressiva, garoto, então lá é Cabrutico, vem 18 horas. A gente limpou, era numa sexta-feira, limpou para eles virem fazer a inscrição. Meus irmãos, quando nós abrimos a porta de Cabame, 37 adolescentes. Aí é que o sangue de Jesus foi clamado. Eu dizia, meu Deus, Anitta, o sangue de Jesus tem poder. Eu não conheço futebol. E começamos a inscrição. Sabe o que eu conto para vocês? Ali está o irmão Eduardo Cruz. Cadê, meu Deus, esse homem abençoado. Eu já cansada há quase um ano com esse grupo aqui. E 2 destes aqui são batizados. Mas antes eles serviam a Satanás. Porque eram satânicos. O que eu usei? Uma bola. E sabe de uma coisa? Quem colocou as regras? Eles. Tia, temos que fazer a regra. Eu digo, então começa. Não dizer palavrão. Eu digo, Deus, tu limpa o coração e limpa a língua. Na hora. Aí ele dizia outra coisa. Se der a cotovelada, a senhora expulsa. Excelente. Era toda a regra, está escrito. O Marco Grava conhece toda essa história. Quem conhece Marco Grava? Louca, mas louca para ensinar a palavra. E a gente fazia todo o estudo bíblico ali com eles para poder jogar. E aqueles que eram sem vergonha para chegar atrasado, eu só deixava o estudo bíblico para mais tarde. Mas só saía depois do estudo bíblico. E hoje, diz a Bíblia, se crês, verás a glória de Deus. E eu vi isso. E aqui não é diferente. Cada um de vocês é escolhido no ventre da mãe. No ventre da mãe você foi escolhido. E os filhos que virão serão escolhidos pelo Senhor, porque são os Josués que vai seguir. Aí tá, eu disse, a velhinha já está cansada, eu convidei o irmão. Lá, Eduardo Cruz, que inclusive ora por ele está com câncer. E ele assumiu os adolescentes. Agora é a minha vez que eu vou descansar. Chega os pequenininhos de 4, 5, 6 anos. Tia, os adolescentes dão problema. É muito porfiado os adolescentes, muito teimosos. Tia, por favor, forma agora uma equipe comigo. Descansei um mês. Começamos. Olha aí eles orando, irmãos. Olha aí. Aqui, um ora... Mas aqui tem um que vigia. Não, nesse todos estão orando. Ainda bem, mas esse está com a cara sem vergonha. Camilo. Aqui é Mário. Aqui é o Cacá. Aqui é o Cacá deles. Por quê? 5 anos. Só ele fazia gol. E o péssimo jogador, que era o Mário, nem prestava para jogar e nem prestava para ser goleiro, porque eu testei ele em tudo que era lugar. Um dia eu estava com tanta raiva, meus irmãos. Que missionário fica com raiva, meu Deus. Aí eu disse assim, vem cá, goleiro. Ele chega e coloca as 2 mãozinhas. Tem 6 anos. Tia, este nome é feio. Eu disse, que nome que eu disse? Muito feio. Como foi mesmo que a senhora disse? Eu disse, goleiro. Tia, o nome é arqueiro. Repita comigo. Arqueiro, arqueiro, arqueiro. Nunca mais eu errei esse nome. Quando eu cheguei lá no Congo, quando eu cheguei em Centro-África, que fui perseguida de novo por ser brasileira. De novo. E por muçulmano, hein? Para formar equipe de futebol. Eu lembrava, o primeiro nome que eu vou aprender é goleiro, arqueiro, e agora eu quero saber em francês. Gardien. Oh, Jesus. E sabe que naquela hora... Sabe o que ele está fazendo ali? Dá para perceber que ele está com as 2 mãozinhas. Péssimo jogador e péssimo. Todos os lugares que ele colocava não dava. Não fazia nada. Aí ele disse assim, e eu estou ali, xadrez. Eu disse, Cabrutico, o que tu está fazendo? Eu estou orando para eu fazer o pênalti. E sabe que naquele dia, ele fez pela primeira vez um gol. Mas o gol mais lindo da vida dele foi ele ganhar a família dele toda para Jesus. Mário, papai, Rebeca, Renata e Marli.
E sabe quem batizou? O pastor Cilo, missionário de muitos anos da Junta de Missões Mundiais, que se aposentou, mas ele continua como missionário, porque ele nascemos para isso. E sabe que Mário se converteu. E hoje Mário e Andrés, que eram os piores jogadores, que não sabiam jogar, claro, eu achava que eu sabia, né? E eu dizia que ele era péssimo. Se Jesus me olhasse, tu é péssimo e meia, missionária, porque tu não entende nada de futebol. Sabe, meus irmãos, que hoje eles estão no Sub-17, lá em Santiago. Aí pergunta para eles, quem foi teu primeiro técnico? Nada de primeiro técnico. Foi a primeira técnica, tia Ilza, uma brasileira. Me hago de louca para ganhar os loucos. Sabe o que é que inventaram ali? Um desses meninos aqui, o irmão dele, chamado Elvis, que hoje eu posso dizer, ele é de Jesus. Esses uniformes eu fui lá no Peru, comprei e eu aprendi estampar. Serigrafia daquelas maravilhosas. Aí eu aprendi. E um irmão desses aqui, que chama Elvis, no dia do uniforme deles, dos juniores, a mãe dele chega para mim, corre missionária, Elvis está com a corda no pescoço. E era o dia que eu ia distribuir, hoje eu sorri porque eu vi a glória de Deus. Eu fui distribuir a camisa, como o número do Cacá era dos pequenininhos, era do Fábio. Então ele disse assim, aí alguém disse, ele está lá. Aí quando eu cheguei, o pai estava na porta, a mãe por trás da porta disse, olha lá ele. Quando ele me viu, gente, meus irmãos, como Deus responde às orações. Peguei a camisa, eu só disse assim, Elvis, o número 10 é tua. Ele soltou a corda, meus irmãos. Hoje ele vive ao lado do projeto. Tem 18 anos. Mas naquele dia, se eu não tivesse usado às vezes... Dificilmente na África você abre a Bíblia. Nós somos uma carta aberta. E eu vi aquele menino deixando aquela forca e conhecendo Jesus, que Jesus é vida. E eu conto, isso é o mínimo, e eu vou andar rápido para vocês dizerem que eu não passei da hora. E aí Deus, o que acontece? Eu estava já com alguns anos e comecei. Eu disse assim, quando eu digo me faço de tudo, ora eu sou palhaça, ora técnica de futebol, ora, como eu digo aí, pintando. Um dia eu recebi uma ligação de umas grandes minas. Vocês sabem que o Chile é um dos maiores, dos grandes países de exportador de cobre. E as duas grandes minas de cobre estão no deserto do Atacama. Chuquicamata, geograficamente, que fica lá em Calama, na mesma região. E a Mineira Escondida, exatamente lá em Antofagasta, para dentro do deserto. Eu tive o privilégio de conhecer. E ali, naquele dia, eu recebi, estava até o pastor Galvão nos visitando, meu coordenador, recebi uma ligação e disse assim, Maria Ilza, nós estávamos com 1 ano e meio do projeto. Ele disse, Maria Ilza, mande o seu projeto escrito, porque fomos em Canadá e recebemos $14 mil para o Chile. A gente doar para um projeto social. Entre tantos projetos sociais, quando é de Deus é. E eu estava em Arica, fronteira do Peru, porque nossa missionária Narimã, que eu creio que vocês já conhecem muito bem, é uma amiga irmã. E a gente estava em reunião. Aí eu disse, mas eu não estou em Antofagasta. Só chego segunda-feira. Ele disse, então já perdeu. Eu digo, mas se de Deus será. Entrei em acordo com o meu coordenador, com o secretário executivo da Associação de Antofagasta, segunda região do Chile. E ele disse, eu não creio nisso, eu não acredito nisso. Mas se você quiser mandar, e eu mandei. E voltei segunda e mandei. Quando foi na quarta-feira, eles me ligam. Os $14 mil está destinado para a Cabame. Hoje nós temos a casa, que é uma longa história. Compramos a casa, joelho no chão das crianças e mães, que nem algumas delas não conheciam Jesus, mas orava para Deus nos dar a casa. A mesma casa onde hoje nós temos uma igreja implantada. Isso é fruto de vocês, meus irmãos. E ali, eu lembro dessa parte aqui embaixo. Deixa eu mostrar com essa coisinha vermelha. Aqui.
Aqui nós estávamos pintando, as alunas do instituto, tem uma aqui, só nós três, porque não tinha grana mesmo. Né? Então, fui lá comprar com aquele sustento meu mesmo, que não era uma oferta extra, e nós começamos. Eu lembrei que meu pai ajudava muito na igreja pintando. Eu digo, você é imitadora. Aqui uma frase diz assim, o pai, tal filho. Aqui no final, não foi? Eu lembrei disso na hora. Então eu aprendi, eu apanhava aqui só, mexendo nas tintas do pai. E ele nem sabia que depois eu abençoava todas as nações. E aqui, quando o presidente maravilhoso da Mineira Escondida, que quase a gente não vê ele, estava lá me entregando o cheque. E a minha mão estava assim, ó, de nervo. E aí ele ainda brincou com o cheque, né? Brincou assim, puxou. E hoje nós temos essa casa. A junta ficou maravilhosa de hoje nós termos aquilo ali. Aí foi quando a junta disse, olha, nós estamos lançando os olhos para a África. Eu já senti o desejo de sair da segunda região. E fui, e ali eu chegava em Centro-África, vou passar muito rápido, porque eu falei de manhã de Centro-África, mas eu queria contar a vocês sobre Centro-África. E antes de contar em Centro-África, voltando um pouquinho, no Chile, lá em São Pedro, quando eu disse o grupo satânico, muitas vezes nós julgamos, até hoje, sempre foi e vai continuar sendo até que Jesus venha. Mas como somos separados, santos, separados, regenerados, filhos e depois servos. Porque primeiro somos filhos de Deus, depois servos. E eu conto para vocês que eu fui a São Pedro de Atacama e quando eu fui trabalhar com os adolescentes jovens daquele colégio, Licanô. Quando eu cheguei ali para conhecer aqueles jovens queimavam literalmente. Eles eram jovens satânicos, eles clamavam o espírito. Eu ouvi em satanismo é uma coisa. Você ver ao vivo e a cores é diferente. E eu vi, quando eu chegava lá, 17 horas, eu saía 6 da manhã de Antofagasta, chegava lá 11h30, a reunião era 17 horas. Tinha o Alberto com uma trança que não tinha nem quem chegasse perto de Alberto, todo entrançado e um cheiro terrível. Sem nenhuma discriminação, porque era a nossa realidade naquele tempo. Ele era o chefão do grupo, do grupo satânico, e queimava todas, clamando os espíritos e pegava fogo nas janelas. Quando eu chegava às 17 horas, estava um desastre na escola. E os professores não diziam nada, só diziam assim, você caiu do céu. E quando estava eu e a equipe daquelas mulheres ali um dia, reunindo, e vocês lembram aquele cântico que diz, cativar é amar. E aí eu levei o perfume, Tati, o perfume do Boticário, e falei sobre o bom perfume de Cristo. Eles nem sabiam se aquele era de mulher, se era de homem. O importante é que todos queriam usar meu perfume. E eu comecei a passar o perfume em todos os meninos e as meninas. E quando nós estávamos apresentando, para vocês terem ideia, eu sou solteira, gente. Foi bom aquela palavra do pastor, né? De manhã, quem estava, né? Então Deus me escolheu solteira. Sou a favor do casamento. Não casei com Jesus, tá? Como alguns dizem, não casei. Tá? Recomendo que todo jovem deve casar. Tive a oportunidade, mas senti no meu coração que solteira faria melhor para Deus. E eu lembro que naquela hora que a gente estava ali, eu digo por quê? Porque eles pensavam, sabe o quê? Que eu era freira, até na formatura. E naquele dia nós estávamos apresentando esse cântico. E esse menino nunca tinha entrado naquela sala do grupo de jovens. Vocês lembram do pastor Marcílio, da PIB de Curitiba, o que faleceu? Quem conheceu ele aqui? Exato. Eles estiveram lá. Quando eles estiveram lá comigo, com a esposa, levei eles até São Pedro. Eles voltaram aqui, ele disse, eu não te conhecia, mas eu vou te dizer, vou levantar um exército. Ele falava isso para o pastor Silas. Eu estou preocupado com a missionária naquele meio. E eles trouxeram eu em suas orações. E logo ele faleceu. E aquele menino, ele arrodeava, passava nas portas dos vidros enquanto a gente estava fazendo o estudo. Eu só levava palestra, nem levava muito a Bíblia e fazia aplicação bíblica. E aquele Alberto, eu lembro que quando ele chegou, nós fazíamos meia-lua.
E tinha a irmã Virgínia, que estava sentada numa das primeiras cadeiras. Eu lembrei que quando na minha primeira igreja lota muito, o pastor convida os membros para sair e dar lugar aos visitantes. E aí eu lembrei dessa cena porque ela se levantou e mudou para o outro lado. Eu digo, olha, essa irmãzinha é igualzinha, é membro da minha igreja, o povo da minha igreja. Eu só descobri que ela mudou daquele lugar ali, que ela estava sentada, com medo do Alberto. Depois que ela me disse, quando a gente estava voltando no carro. Que aí eu dei parabéns para ela. Ela disse, não, irmã, eu mudei mesmo porque eu estava com medo do cabro. Resultado, aquele menino chegou e entrou a primeira vez. Como ela ficou com medo dele, ele dava medo mesmo, mas eu não tinha não. Não tinha, sabe por quê? Porque eu sabia que Brasil, o povo é um escolhido. Eu sei que estamos passando essa fase. A fase que estamos passando no Brasil é para haver um avivamento entre nós. Eu creio nisso, meus irmãos. E eu sabia que eu estava sustentado com as orações. E eu abraçava ele fedido. Eu abraçava. Faltava vomitar, mas eu abraçava. E naquela hora que eu apresentava que a gente era aquele bom perfume de Deus que criou a natureza, que criou... Natureza, deserto do Atacama, isso é natureza? Que não tem nem o que comer? Ele questionou. E no final... Quando de repente nós ajoelhamos, que já tinham conhecido a Jesus, e inclusive uma amiguinha dele satânica, feliz da vida. E na hora de dizer que nós éramos o bom perfume. E na hora que a gente estava orando, só senti o fulgar daquela gripe que vocês já conhecem, perto do meu ombro aqui. Quem era? Era Alberto. Eu quero conhecer esse perfume que você está dizendo. Eu disse, que perfume? Boticário? Porque ele tinha chegado no final. Ele disse, esse Cristo que você diz, o Deus dos brasileiros. Gente, aquele menino dobrou o joelho. E eles eram internos. E no final de semana, cada 15 dias, ele ia para casa. Ele batia na mãe, ele batia no pai, batia nas suas irmãs. Jennifer e Lúcia. E ele golpeava, e ele dificilmente, eles nem queriam que ele fosse para lá. E naquele momento ali, ele dizia, eu quero o bom perfume. Eu te dou o Tati, eu te dou de presente, só porque ele tinha entrado. Ele disse, não, esse bom perfume de Cristo. E foi, quando nós voltamos na segunda, quem veio de cabelo, ele tem um corpo todo tatuado. E quando ele veio, todo diferente. Gente, quando eles entraram, irmão, quando todo o grupo entrou, o grupo ficava assim para ele. É Alberto mesmo. Todos. A irmã Virgínia, quando olhou, não houve jeito. Ela chorava de ver a graça salvadora, começando pelo cabelo do Alberto. Aí ele chegou perto de mim e disse assim, veja, tia Ilza, como estou olorosito. E eu o abracei. E sabe o que ele disse? Sabe aquele abraço que a senhora me abraçou, fedido? Eu estava fedido. Mas você não me recusou. Essa missionária que está aqui na frente é igualzinho vocês. Igual. Peco, quando olho e julgo, eu disse, Senhor, a tua graça me basta, ajuda-me. Me faça de louca para ganhar os loucos. E eu estou terminando aqui, dizendo que depois de 12 anos, Deus me leva para a República Centro-África. E eu, pastor Nicolás, como eu compartilhei nessa manhã, a junta me desafiou. Chego aí, formei uma equipe de mulheres aí para abrir o projeto Maison Prisca, a Casa Priscila, na aldeia Bimbô, e ali são os professores. Chegando ali, sabe que hora? Cada lápis que eu recebia, a luz de vela, que eu fiquei 4 anos em Centro-África, até vir a guerra, que o país entrou em genocídio, a junta me tirou, e meu último campo, que eu cheguei o ano passado, foi em República do Congo. Ali era uma felicidade, pode ler esse versículo, pode memorizar, pode guardar. Essa é a vida da sua missionária, e eu serei, amada igreja, a sua missionária, onde quer que eu esteja. Até os confins da terra, de todo o Brasil, como eu disse para a junta. Eu
pedi desligamento o ano passado da Junta de Missões Mundiais. Eles não aceitaram, disse, um ano sabático para você está cansada. Eu disse, não, eu volto à minha terra para abençoar o meu povo, para falar de Jesus e ajudar os brasileiros a levar a palavra de Deus ao meu Brasil. E aqui estou no Brasil. Mas depois de passar por esse processo, o pessoal diz, Ilza, tu alegra em tudo. Os lápis que eu ganhei do Chino, lá em Centro-África, eu começava a apontar 3 horas da manhã, e sem luz, a luz de vela. Mas nenhum momento me tirou o prazer de treinar professora. Onde eu chego no ministério, pode ter uma pessoa, amada igreja. Mas eu quero, no Senhor, que aquela pessoa continue quando eu partir. Porque eu não sou daqui. Eu não sou da África, eu não sou do Chile, eu não sou do Brasil. Eu não sou na região onde eu estou servindo a Deus. Eu sou forasteiro o tempo todo. Mas os Josués têm que continuar. E eis a razão. Porque esses projetos, essas igrejas foram construídas porque eu treinava líderes para ficar. E aqui foi nossa tarde da alegria em Centro-África. Um país que era só eu de brasileira. Os outros eram franceses, os brancos que tinha lá. Quando houve a guerra, a única casa que não foi saqueada foi da sua missionária. A única, porque todas as casas dos brancos foram saqueadas pelo grupo Seleca. E eu conto para vocês, isso é a glória de Deus. Quando você diz, Senhor, protege nossos missionários. Lá em Bolívia, não está nem igual, mas parece o que começou em Centro-África. Oremos por Fabiana, oremos pelos outros missionários, como você está vendo. Olha, estacionamento para a salvação. Quando eu cheguei nessa aldeia, não tinha ninguém ali. As casas eram escondidas dentro dos matos. E nós começamos aquela tarde da alegria. Hoje nós temos mais de 700 crianças nesse projeto. E nós tivemos o primeiro encontro. Eu lembro que quando aí cada um, eles começaram, esse aqui tem 2 aninhos. Eles chegam e jogam as sandálias assim. E aquelas sandálias que ficam ali fora, os pequenininhos que vêm descalço, calçavam a sandália. Aí um dizia assim, roubaram. Tem prova? Não. Então por que diz que roubaram? Pois a senhora é branca. Os pais dele vêm matar a senhora branca. Porque tinham levado as sandálias. Eu digo, é? Pois vamos começar em ordem. Resultado, descobriu que o menininho que via amarradinho nas costas, aquele que já caminhava, saía com a sandália desse tamanho e levava. E pensava que estava roubando. Aí colocamos em ordem. Cada classe tem a sua. Aí nós colocamos estacionamento para a salvação. Porque cada proprietário desta sandália já ouviu falar de Jesus. Olha, gente. Esses meninos bem adoravam Maomé. Olhe bem. Lembra do menininho que orou aqui? O Deus de lá é o Deus daqui. O Deus daqui é o de lá. Eu preguei numa igreja onde eles oram, que choram. Choram mesmo, fica molhadinho. Teve lá meu coordenador, né? Um outro coordenador, o pastor Rui. E eles orando ali, chega a lágrima, fica ali. E quando eu preguei aqui no Brasil, disse, olha, ele faz igualzinho o muçulmano. Eles vêm de uma cultura muçulmana, mas se você pergunta para ele, a quem você está orando? Ele disse, Mon Dieu vivant, meu Deus vivo. Todas as idades. Ele diz, je prie à mon Dieu vivant. Eu oro ao meu Deus vivo. E de repente tem uma pentecostal aqui. Olha, gente, olha isso aqui. Eu chego, olha aqui. Eu cheguei aqui na sala, ela estava... E eu olhava, meu Deus, só tem que ser de uma linhagem pentecostal. E eu falava para os irmãos. Aí ela disse, você quer ver ela dançando e cantando? E ela dizia, glória, 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 glória. E não acabava nunca o glória. Irmãos, é milagre de Deus. É milagre. Por isso que eu disse, são presentes que Deus me deu. Mas me deu através de vocês sustentando a corda. Vamos lá. Eu venho como está. Eu punho regra. Eu disse, muito sujo. Eu disse, vocês nem que seja com um copo d'água, mas se lavam. E aí esse daí, Mitias, chegou todo enlameado. E não pode chegar atrasado. Estou terminando, amada igreja, mas eu não posso deixar de contar esse presente. Ele veio como estava, eu olhei assim para ele, já meio
apavorado. Eu disse, o que passou? Ele disse, não, porque na hora do clube bíblico, minha mãe mandou buscar água. Água no poço. Puxado de cor. E os baldes lá, tudo é furado, pastor? Tudo é furado. Pôr na cabeça, a lama desceu. Até eu, gente, se você ver as fotos, eu sou mão na obra para a glória do Senhor. Contanto que alguns sejam salvos. Sou louca, louca para Deus me usar. E sempre vai me usar. Não importa como. Contanto que eu vou povoar os céus junto com vocês. E aí, o que acontece? Eu disse, o que passou? Ele disse, ô tia, não me manda embora não. Porque se eu tivesse tomado um banho, eu tinha perdido a história. Nada valia. Nem lama, nem fedor e nem nada. Lembrei lá a história do Alberto, lá no Chile. Venha, como estás? Venha, como estás? E aí eu abracei, aí está Levi, nosso professor, e esse é o único suco que até hoje tem umas igrejas aqui do Brasil que eu continuo mandando oferta, que é o lanche dia de sábado. Mais uma vez uma equipe para o reino. A mesma sentença sobre mim. Mais uma sentença abençoada. E o mais lindo, todos estudando a palavra, isso aqui foi Marco Grava que me mandou, mas estou terminando. Sobre estas varas, construímos a primeira igreja batista. Ele disse, tia, já tem reunião das mulheres, já tem reunião dos homens. Será que não está na época de construir nossa igreja? Eu digo, tu está doido, cara? Para construir igreja precisa tijolo. Ele disse, você está vendo essas palhas aqui? Essas palmeiras aqui tem álcool. Na hora que os donos vierem tirar os álcool, a gente pega as folhas, as palhas e constrói a igreja. E nesse dia as mulheres, eles foram cortar os paus e nós estávamos ali, enquanto depois ele disse, a senhora só não pode entrar no mato, porque tem serpente. E ali nós fomos, não somente eles, mas elas também foram buscar nesse dia as palhas. E aí, aqui está a nossa igreja, aqui está o projeto. Essa casa foi construída pelos canadenses, estava fechada há 3 anos. E eles convidaram uma missionária do Brasil e a junta disse, essa daí vai ser pioneira ela mesma, e foi. E aqui está a nossa igreja. Aqui está nosso missionário autóctono. Aqui foi o nosso primeiro culto, porque a igreja não cabia. Aqui foi o nosso primeiro culto, louvando e dançando a Deus junto com eles. E aqui estavam nossos bancos, porque ali não podia guardar. E esse foi o primeiro encontro. Para terminar, eu vou contar essa experiência aqui. Para terminar. Esta senhora magrinha que vocês estão vendo com essa mãozinha aí, a gente enfatizou muito a questão da oração e também da cura diante da realidade lá. O Maximiliano, que fazia parte do futebol, sabia que ia ter a primeira reunião com as mulheres. E naquele momento, a mãe dele estava numa esteira no chão. E todo dia ele dizia, mãe, quinta, sábado, 3 horas da tarde, sexta-feira vai ter reunião das mães. É o primeiro encontro das mulheres. E de repente, naquele dia, eu estava apresentando a história de Ruth, construindo um lar feliz. A história de Ruth, e naquele momento aquela mulher levanta e para e fala no sangue, que eu não sabia falar. E naquela hora que aquela mulher começou a falar e a outra parou, e eu queria saber o que ela dizia, porque ela não fala francês nem nada, e ela dizia, agora sim, porque ela foi contar que o menino na hora chegou da escola e olhou para ela, ele tem 10 anos, e disse assim, a senhora ainda está aí, daqui às 3 horas da tarde vai ter a reunião das mães. Eu não quero que a senhora perca, é o primeiro encontro de vocês, mamãe. E ela disse, como eu posso ir? Ela só os ossos, com a malária mais de 20 dias. Ela disse, como posso? Eu não aguento nem me levantar. E ele ajoelha diante dela e põe a mãozinha e diz, que Jesus Cristo te levante em nome de Jesus. E ela compartilhava. Aí ela disse, eu sei a alegria do meu filho quando chega em casa. Agora hoje eu entendo porque ele tem o Deus da brasileira. E naquele dia foi a única do grupo. Só tem um homem ali, né, que representando a família. Está lá atrás de camisa branca. Está bem aqui. Cadê ele? Ele está aqui, ó. Ele estava sorrindo porque era o que ela dizia, que estava em cama. E ele disse que quando viu que não, que levantou, que pensava... Ela disse que algo levantou ela. E naquela hora, todo mundo no sangue, todo mundo ajoelhou, todo mundo glorificava a Deus, porque aquela mulher se entregava a Jesus. Esses são presentes de Deus. Quando você ora, quando você sustenta, quando você leva uma palavra, dá uma palavra ao missionário.
A Bíblia diz: se crês, verás a glória de Deus. E ali, quem construiu aquela igreja foi os jogadores. Hoje já é construída em tijolo a Igreja Batista. Eu tenho o maior sonho, em 2021, visitar esses 3 países que eu estive, por onde Deus nos deu essa oportunidade de eu, junto a vocês, levar essa palavra. Nos fazemos de fracos com o fraco, contanto que alguns sejam salvos. Que a maior alegria do nosso coração nesta noite, quando eu vi toda a apresentação do vídeo, se nós não investirmos nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, Satanás vai investir. Então, abre o olho, abre o teu coração para o teu filho. O abrace. O abrace, não tenha medo de abraçar teu adolescente. Não tenha medo de abraçar. Ele pode estar como estiver, mas abraça o teu filho. Abraça a tua filha. Porque se crês, tu verás a glória dele na vida de cada um deles. Senhor, obrigado por todos os presentes que tu tens nos dado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Se não for pra te servir, estou aqui. Se eu quero